nós estamos aqui hoje numa entrevista super especial com Mayla Carvalho, ela que já foi secretária do Dr. Furlan, né, na gestão Furlan, e hoje ela é candidata a deputada federal e a gente vai ter um papo bem gostoso com a Mayla. Eu já fui candidata, Mayla, eu sei como é essa correria, mas que bom que você teve um tempinho para a gente te conhecer melhor, né, para o público também te conhecer. A gente sabe que existe um CNPJ que passa esses 45 dias trabalhando. É verdade. Mas existe uma pessoa. Existe. E é essa pessoa que a gente vai apresentar agora, Ótimo. tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre você. Eu quero dizer, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. É uma honra estar aqui com você. Quero que você fique muito à vontade. Essa conversa é uma conversa que você também que está participando da live, você pode deixar o seu comentário, a sua curtida e interagir. Esse é o momento de conhecer os candidatos, né? E a gente vai conhecer um pouquinho a história da Mayla. Quem é você quando não está falando de política? Tudo bem? Obrigada pelo espaço. Quero dizer que eu estou muito à vontade. E que espaço lindo. Parabéns. Eu acho que é muito importante, num local desse, a gente discutir, conversar, dialogar, falar sobre assuntos importantes. E realmente, nós estamos numa correria aí, numa missão muito importante, de muita responsabilidade. E é muito importante as pessoas conhecerem os candidatos, né? Além das propostas, quem é, quem foi, o que traz na sua essência, né? Qual é o propósito, dessa candidatura. E nós vamos aqui começar. Uhum. E eu sou Mayla Carvalho, sou mãe de 2 meninas, uma de 21 e uma de 11 anos. Sou casada com Rudinelli, tenho 5 irmãos. Meu pai é o José Carlos Corrêa de Carvalho Marmitão, 2 mazaganenses, Maria da Conceição de Matos Carvalho. E sem ser nas horas vagas, a gente é família, né? Tentar conciliar, nós temos uma vida muito corrida. Estar na gestão pública como estávamos, as horas são muito curtas, em tempos com família, mas a gente tenta juntar horas de qualidade, né, para que a gente possa também fortalecer a nossa base familiar. E sou formada em Direito, também sou pós-graduada em Direito Público, Civil, e temos já uma experiência vasta aí dentro da gestão pública. Já atuei também na Defensoria Pública, onde lá eu atuava dentro do núcleo de família, exatamente nas ações de família, onde conhecemos uma realidade de muitas pessoas, que é a dificuldade de ter acesso à justiça, a resolver seus conflitos, né? São muitos conflitos dentro da esfera familiar, né? E ali foi uma experiência para mim muito gratificante, a gente saiu muito amadurecido dessa experiência e logo, logo nós assumimos a gestão municipal logo em 2021, juntamente com o Dr. Furlan, que foi um convite para mim que eu falo um convite assim irrecusável, porque eu estava na defensoria, eu identificava muito com a área, mas naquele momento, Adriana, a gente sentia que era o momento de virar uma chave, né, de um possível tempo aí de mudança, de crescimento, né, de poder contribuir com um município, com uma capital, que é Macapá, né, e estava todo mundo se organizando, né, foi algo assim, a vitória do Dr. Furlan foi algo muito inesperado, vamos dizer assim, porque estava sozinho, né, um doutor, falou que ele tinha um sonho de trabalhar. E ele venceu e nós estávamos ali para compor esse grupo, né? E assumi na época, o gabinete da Procuradoria do Município, através do procurador que era o doutor Simão. Tive uma autonomia de gerenciar, né, a Procuradoria dentro de todos os assessores jurídicos. Foi uma pasta para mim muito importante, onde todo mundo estava se organizando, porque vinha de uma gestão, né, uma troca de gestão, então tinham pautas muito sérias a ser tratadas, organizar e planejar o que seria esse mandato. Fora que nem teve transição, não porque teve. Eu me lembro que foi dia 20 de dezembro, né, a eleição. Não teve. Então eu entrei assim na segunda semana de 2021, ainda estava assim, todo mundo. Mas, lógico, a gente tem um líder, um prefeito que estava assim, 100% para esse projeto dar certo, então estava todo mundo se planejando para os 4 anos que iriam ocorrer. Né? Dei a minha contribuição lá. E logo em seguida, não, um ano depois, o doutor Furlan nos fez um convite para estar na subsecretaria da assistência social, o qual, para mim, é uma área nova, né? Foi um convite, assim, muito, eu falo, de muita honra, né? Porque depois que eu entendi que eu estaria nesta pasta, eu precisei estudar, compreender o que é essa pasta. E eu posso dizer assim, a assistência social é algo muito complexo, não é fácil. Você lidar com pessoas em vulnerabilidade, com diversos anseios, pessoas que precisam de proteção social dentro de um município onde a gente tem ainda muitas dificuldades de alcançar as pessoas. A política pública, ela
como gestora, eu observei que ela não estava alcançando o suficiente para transformar a vida das pessoas. Então, a gente viu uma realidade, assim, que eu falo, Adriana, que algumas famílias, ainda dentro da nossa capital, estão à margem muito, assim, distante do que deveria Da não acontecer, Não da tem o dignidade, mínimo de não tem o dignidade. mínimo. Então, o poder público falha, precisamos dizer isso, mas ele não falha assim, no sentido de que fazer a política pública social, ela precisa de recurso, precisa estar estruturada, e não começa na capital, começa com apoio do Estado, porque existe um cofinanciamento que é mínimo, mínimo, e ainda atrasava. O que era para você receber, o município receber esse cofinanciamento para destinar para os serviços, para a política pública, para os equipamentos, para o fundo da básica, da especial, o que era para receber em março, a última parcela caía em dezembro. Então, é muito difícil fazer uma política pública sem estruturação. Uhum. Então, mesmo assim, nós trabalhamos muito, 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 dentro das possibilidades, e aí o que fez muita diferença foi as emendas do senador Lucas e de outros parlamentares, o qual ajudou que o custeio do serviço da assistência pudesse ser garantido, porque pelo Tesouro seria muito difícil manter, e nós fizemos tudo que estava ao alcance, dentro das limitações. Uhum. Fiquei aí 2 anos como subsecretária. Eu falo que eu trabalhei muito para os meus secretários, que essa é a função de um subsecretário, trabalhar para que o gestor maior possa desenvolver os projetos da pasta, processos, deixar tudo redondinho, para que ele pudesse alcançar as pessoas dentro da sua competência. E logo depois veio o convite, né, para que a gente assumisse de fato a pasta, mais ou menos 1 ano depois, quase 2 anos depois, e aí eu senti, apesar que eu já estava lá bem, já com muita propriedade da pasta, né, nossa subsecretaria de Planejamento e Gestão lida com toda a pasta, né, processos, organização, servidores, equipamentos, mas assumir a cadeira, eu senti muito o peso dessa responsabilidade, porque eu tinha o poder da decisão de resolver, né? Porque às vezes o subsecretário, ele quer resolver, mas ele depende do seu secretário também, né? Precisa assinar aquele processo, aquela assinatura que demora às vezes, porque está em agenda, e a gente não consegue avançar um pouco, mas como secretária eu disse, agora é comigo. Agora eu preciso fazer o que tem que fazer. A responsabilidade é muito grande, o doutor Fulano nos deu essa confiança. E reformulamos, agora já com autonomia, mudamos algumas situações, projetos que a gente já tinha essa vontade de executar, e nós fomos reorganizando e avançamos muito. Fizemos entregas importantes dentro da assistência, reformas, estruturamos equipamentos, entregas de equipamentos, obras mesmo, que o equipamento já estava desgastado ou era alugado, e foi assim um avanço muito importante. Então, você deve ter começado a trabalhar muito cedo, porque você é jovem e tem essa bagagem toda, né? E por falar em trabalhar muito cedo, os seus pais nasceram em Mazagão, mas você já nasceu aqui. Sim. Em Macapá. Sim. E aí, como é que foi essa infância? Como é que foi a sua infância, vendo também o seu pai se envolvendo com a política, né? Foi prefeito 2 mandatos, 2 mandatos. Como é que foi essa infância para você e como você vê o quanto aquilo foi importante para o que você desenvolve hoje como adulta? Sim. A minha infância foi em alguns lugares, né? Porque meu pai, ele era servidor público do federal do IBAMA. Então, dentro dessa carreira, eles ficavam trocando, né? Às vezes ia para um município, ia para outro. Então, eu nasci em Macapá, eles são de Mazagão, todos dois, né? A sua essência, minha avó, meus tios, todos de Mazagão, meu pai, mãe, tios, todos. São mazaganenses. Mas fomos para Macapá, aonde eu nasci em Macapá, e tem uma curiosidade aí. Como meu pai, ele viajou muito pelo estado todo, inclusive até no Afuá, que às vezes tinha algumas operações que eram ali nos rios, próximo ainda é Amapá, mas acabava indo para o Afuá. Eu nasci em Macapá, eu fui registrada no Afuá, meu registro é do Afuá. Porque meu pai vinha das viagens, se conhecia a filha, e logo já levava para registrar lá no Afuá. Eu sou macapaense, registrada no Afuá, mas também já morei em Monte Dourado, que na época ele assumiu também, né, mudou a gerência dele, a coordenação dele para Monte Dourado. E também a gente morou em Monte Dourado. E lá foi uma infância, assim, maravilhosa. Maravilhosa, um lugar super tranquilo. E ficamos lá, eu vim de lá até acho que os 11 anos. Né? Fiquei lá até os 11 anos. Depois nós viemos para Mazagão. Moramos em Mazagão.
né, um período também, eu acho que eu tinha 9 anos até os, eu acho que de 8 anos até, eu acho que os 13 anos, morei em Mazagão, estudei lá, fiz o meu, e antes de iniciar ainda no ensino médio, né, eu estava ali, estudei na Escola Dom Pedro, no Murilo, fiz muitas amizades, ainda muito jovem, e, e depois voltamos para Macapá, já com 14 anos, e foi com 14 anos que eu tive o meu primeiro emprego, foi através do CCAA, né, era mais ou menos, era parecer muito na época, mas era um torno assim de um salário de uns R$ 120. Era numa lan house, né, na época tinha muito lan house, Uhum. e fiquei lá uns 14 anos. E logo depois também eu já fui instrutora de informática, com 16, 17 anos. Também foi uma experiência, e eu já estava no ensino médio, e depois eu estudava de manhã, aliás, no Colégio Mapaense à tarde, e à noite e de manhã eu revezava a aula de informática. Então já era um ritmo bem frenético, a gente sempre foi muito assim. E o que me fez ser assim, trabalhar cedo, estar sempre em crescimento e amadurecimento foi ver meu pai. Meu pai era um homem assim, que trabalhou muito, muito mesmo. Né? Ele andou pelo Amapá inteiro através do IBAMA, fez um ciclo de pessoas assim, por onde a gente passa, alguém conhece o marmitão. Alguém tem uma experiência com o marmitão. Né? Então, a gente via muito isso do compromisso dele de trabalhar para dar o melhor para a família. Ele não conseguia estar com a gente todo o tempo, mas ele queria garantir que a gente tivesse conforto, que a gente tivesse o alimento, que não faltasse a nossa vestimenta, o estudo, principalmente o estudo. Então eu senti que eu não podia ser menos que isso, né? A gente precisava se esforçar, eu precisava fazer minha parte também, ainda que ele pudesse garantir pra gente todo subsídio, né? Dava pra minha mãe, a minha mãe sempre foi dona de casa para cuidar dos filhos e dele. Então ele sempre deu essa base para ela. Minha mãe é daquela que ela arruma a mesinha para esperar ele para almoçar, o jantar, o café. Então ela viveu e vive até hoje para cuidar da gente. Então ele sempre quis dar essa base, todo esse conforto para que nada faltasse. E ele fez isso na Terra, deixou os 5 filhos formados, né? E é isso que eu levo até hoje. Então, quais seriam os principais valores que você recebeu dessa família, dessa base, que te faz ser quem você é hoje? Os principais valores, primeiro, é a família, né? A família é tudo, a gente sempre foi muito, muito unido, né? A gente sempre, o pai, ele tinha isso muito da questão da família, acho que era porque ele vivia um pouco distante, né, do trabalho, então ele cultivava tempos, assim, de qualidade. O almoço do domingo, as reuniões, as comemorações, sempre era ele que organizava. Então a família, nós sempre tivemos isso, da base familiar muito forte, de dialogar, de tomar as decisões junto, e, e é esse valor. Também de ter autonomia. O pai, ainda que ele desse toda a condição para a gente, né, de repente só para a gente estudar, mas também a gente queria ter essa autonomia de ter o que é nosso, de construir o que é de cada um. Né? Eu saí um pouquinho, mesmo tendo todo o conforto na casa da minha mãe, eu saí um pouquinho mais cedo. Né? Aos 19 anos eu já não morava com a minha mãe, eu casei cedo, né? Tive minha filha com 20 anos. Então eu tive que ir buscar o que é meu. A casa, construir os nossos bens, ter o nosso conforto. Então isso eu trago do meu pai, porque ele lutou para dar muito conforto para a gente e a gente ter o que a gente tinha. Então eu precisava também ter isso, mais da minha parte, do meu esforço, da minha dedicação, do meu trabalho. Então todo mundo em casa tem isso. Né? A gente nunca foi acomodado, eu diria assim. Né? A gente sempre trabalhou cedo, todo mundo tinha que estudar, todo mundo tinha que ser uma pessoa melhor, amadurecer, crescer, aprender as coisas. E eu acho que um pouco da ausência do meu pai nos fez isso, da gente tentar caminhar sozinhos também, porque é importante, né? Isso reflete hoje na minha vida, né? Porque a gente não se esmorece, né? A gente tem dificuldade, mas a gente está ali todo o tempo lutando e a gente faz essa força dessa base familiar. E qual foi o momento mais difícil que você enfrentou na sua vida, assim? Você pode dizer, esse momento foi difícil. A perda do meu pai. Ele me deixou assim, não diria órfão, mas ele me deixou sem norte. Porque o meu pai, ele sempre foi a nossa base, assim. Todas as minhas decisões e as decisões dos meus irmãos, da minha mãe, passava por ele. Aquilo de você dizer assim, pai, o que o senhor acha? Me diga aí, na sua visão, o que o senhor acha dessa decisão, assim? E sempre a resposta era o que a gente precisava ouvir. E ele não era impondo, mas era trazendo tentando mostrar
o certo é isso aqui, mas a decisão era nossa. Uhum. Mas ouvir dele, ter o direcionamento dele com a morte dele, me deixou assim, sem chão. Era um conselheiro, né? Um Alguém que te conselheiro direcionava, que me né? direcionava, exatamente. Então, assim, a gente fiquei sem chão, então para mim foi muito difícil. Até hoje eu sinto falta dele, talvez dentro dessa missão aqui seria a primeira pessoa que eu iria ligar para perguntar, pai, o que que o senhor acha? Devo ser candidata a deputada federal? E ele iria trazer toda a sua experiência, né? Uhum. Lógico, as opiniões dele sempre era para nos dar proteção, sempre tentar nos proteger. Mas também ele orientava e deixava que a gente tomasse a decisão. Assumisse os riscos, Exato, né? exato. Uhum. Em algum momento você pensou em desistir? De repente você passou por uma situação que você, acho que eu não vou suportar isso aqui. Assumir a Secretaria de Assistência Social foi uma missão desafiadora. Lidar com a vida das pessoas, né, com o anseio das pessoas, com a dignidade das pessoas é uma responsabilidade muito grande. E eu sentia o peso disso, né? Você está ali, você representa a classe mais vulnerável, que as pessoas não teriam o mínimo. E eu não vou mentir para você, Adriana, que eu me frustrei muito como gestora. Porque de perguntar se a gente estava fazendo o suficiente pelaquela pessoa, pelaquela família, se a política pública estava alcançando essa pessoa. Se entregar uma cesta básica e depois dizer, Dona Maria, aqui está uma cesta básica, a senhora vai ser acompanhada agora pelo CRAS, nós vamos fazer seu estudo social, a assistente social está aqui. Mas o que de fato a gente tirava aquela Dona Maria da vulnerabilidade? Então, muitas das vezes, não que eu me sentia incapaz de poder fazer, mas as limitações permitia a gente repensar, né? Poxa, é muito sério isso. Eu gostaria de poder ter feito mais. Não né? era incapacidade, era impotência. Impotência, Porque exatamente. não dependia só de dependia você. de mim. Então, você entrar na casa de uma pessoa que não tem um alimento, você fazer o mínimo pela pessoa que entregar um benefício social, e você voltar para sua casa e ter o seu conforto e ter uma outra realidade, isso me fez repensar muito sobre se a gente está garantindo mesmo a proteção social necessária para as pessoas. Uhum. E qual foi a maior conquista da sua vida até hoje? Como você pode avaliar a maior conquista? Olha, a maior conquista, eu acredito que seja na família. O que eu consegui formar hoje, que é a minha família. Essa é a minha maior conquista. Uhum. De poder ter formado uma família, uma base familiar que eu recebi dos meus pais, dos meus irmãos, e agora eu consegui formar a minha família. Essa é a minha maior conquista. Uhum. É por eles pelas minhas filhas, pelo meu esposo, pelos meus irmãos, a minha mãe, que a gente sai todos os dias para ser uma pessoa melhor, para a gente dar a eles coisas boas, né, para que eles também possam ter essa base, para também eles formarem a família deles. É um legado, né? É um que a gente legado, deixa. exatamente. Essa é a minha maior conquista. E o que mais te emociona quando você olha para a sua própria trajetória? O que mais me emociona é o crescimento, o amadurecimento, a evolução de ter passado por várias etapas da vida, ter sido mãe jovem, ter enfrentado as dificuldades dentro da faculdade, quando você está estudando, e depois enfrentar as dificuldades financeiras de formar uma família ainda sem casa, sem estrutura, mas encarar as decisões, que é ter uma filha muito cedo, né? E eu olho a minha trajetória e eu vejo que eu superei todas essas dificuldades. Né? Sempre, lógico, com fé em Deus, sempre, né? Sendo sempre positiva. Eu sou muito positiva. Eu acredito que as coisas é uma fase, tudo é uma fase. Você precisa trabalhar seu psicológico, a sua cabeça e seguir o foco. Ser focada, né? E que passa. Logo, logo a gente começa a colher bons frutos de todas as fases. Até o que não é bom, a gente consegue colher frutos bons. Uhum. E aquelas pessoas que convivem com você, qual é o elogio que elas mais fazem a você? Difícil, né, falar isso. O que mais? Bom, eu costumo, assim, ser muito parceira, né? Eu tenho um sentimento no meu coração que é lealdade. A gente precisa ser leal às pessoas que são leais a gente. Segurar na mão, não soltar. Né? Cada vez, acho que de 5 anos para cá, eu nunca vivi tanto isso. Você precisa ser leal. Você precisa reconhecer quem está ao seu lado, né? Nessa vida.
que a gente vive nessa correria não é fácil, a gente se depara com todo tipo de pessoas, né? E a gente precisa saber quem caminha com a gente, quem não larga a nossa mão. E eu acredito que seja isso. Eu tenho muito isso comigo, né? De agregar as pessoas. Eu sou muito de agregar, né? E acolher. E aí, vamos pro defeito. Qual é o seu maior defeito na sua visão? A gente tem também, né? Tem, claro que tem. Tem vários As até, falhas né? para... Eu posso dizer assim que o meu defeito seja impaciente. Eu sou um pouco impaciente para as coisas. Eu quero que as coisas às vezes aconteçam no meu tempo e nem tudo é no nosso tempo, né? Eu sou, não vou falar isso, mas minha esposa vai dizer que eu sou. Mas eu costumo tentar centralizar um pouco porque eu quero que aconteça, né? E às vezes lógico, a gente confia nas pessoas que estão ao nosso redor. Cada um tem uma função dentro da sua capacidade, mas por essa minha impaciência, às vezes a gente quer logo resolver, né? Quer logo dar uma resposta e não depende de mim, e às vezes a gente acaba centralizando um pouco, isso não é bom, né? Porque a gente não consegue abraçar o mundo, e eu já me policiei muito para isso, porque às vezes pode parecer, né, Adriana, que você não confia nas pessoas, na capacidade das pessoas, mas essa é a minha agonia mesmo, isso é um defeito que a eu coisa se venho, resolva, né? se resolva, e às vezes a gente puxa para resolver, e essa impaciência, às vezes, da minha parte, é porque a gente quer que as coisas aconteçam. E você que está nos assistindo aí ao vivo, deixa aí o seu comentário. De repente, você pode deixar um elogio aí para a Mayla, né? E você pode também deixar a sua curtida, compartilhar para que outras pessoas conheçam quem é a Mayla Carvalho, né? Sim. Candidata a deputada federal. Eu vou fazer algumas perguntas, algumas talvez você até já respondeu. Em que momento você percebeu que queria participar da política? Ou não, né? De repente você não queria, foi alguma circunstância. Quando você viu, você já estava lá. Olha, sim, é bem isso, Adriana. Eu não pensava em política. Eu vou falar bem francamente para você, apesar que as pessoas sempre associavam ao legado político do meu pai, né? E as pessoas diziam: você tem que vir, você tem que ser política, você tem que estar no meio, você tem todo o jeito. E, na verdade, nunca foi isso de forma planejada, certo? Isso é bem claro. E eu posso dar outro exemplo para você, é o Mário Neto. Também nunca almejou ser político. Né? O Mário é uma pessoa técnica, o Mário Neto, sempre foi técnico, sempre esteve no bastidor, ajudando. Ele foi secretário de finanças na gestão do meu pai. Então, ele sempre foi do administrativo, do planejamento, mas nunca se viu como político nessa frente. A mesma coisa eu posso falar aqui, da minha parte. Eu falava para o doutor falando assim: doutor, eu só quero trabalhar, eu só quero lhe ajudar, trabalhando, contribuindo com a gestão, mas ser política não era algo planejado, realmente. Mas um convite do nosso líder, eu falo que ele confia muito na gente, mais até que nós mesmos, na nossa capacidade de poder contribuir mais. E a gente começou a compreender esse sentimento e essa candidatura nesse sentido. E é interessante a liderança do Dr. Furlan, porque é uma liderança que estimula outros líderes. Exato. Não apaga, ele não tem aquele Exato. medo. Pelo contrário, ele vê o potencial e ele bota mais fogo. Às vezes a pessoa nem vê o potencial, mas ele está vendo. Exato. E aí ele vai colocando corda, né? Então, o que te incomodava tanto a ponto de você decidir sair dessa posição de espectador? De simplesmente sou eleitor, sou espectador e está tudo bem aí. Com o tempo, dentro da gestão municipal, quando você vê muita coisa, você vive no meio de muitas realidades, como na gestão municipal é a limitação, né? Então, depois do pedido e do convite para a gente estar na política, a gente viu um meio da gente fazer mais, trabalhar mais, buscar recursos, estar mais atuante e poder fazer mais que até um gestor municipal, né? O mandato, ele te dá essa possibilidade de você alcançar as pessoas através do mandato. Então, a gente compreende esse sentimento dessa candidatura nesse sentido, da gente poder fazer mais agora, levar a experiência da gestão municipal para a gente alcançar mais as pessoas através do trabalho. Por que você acredita que pode contribuir para mudar a realidade do nosso estado? Eu acredito, e eu falo, Adriana, que eu estou preparada também, né? Porque a gente consegue hoje ter essa dimensão do que é a responsabilidade de ser uma deputada federal. Talvez não ainda na prática, mas a gente compreende que a gente consegue contribuir mais. Primeiro que eu estou num grupo forte, um grupo unido, que só tem um propósito: trabalhar pelo Amapá. E eu falo para você, se não fosse nesse grupo, eu não estaria aqui. Então, é por acreditar nesse grupo que está unido através do Dr. Furlan, da doutora Raíssa, do senador Lucas e todos os estaduais
do grupo, todos os candidatos federais do grupo, nós estamos envolvidos em um único propósito. Então, isso nos dá a segurança de que nós não viemos fazer número, nós viemos somar. Somar, unir as nossas forças e fortalecer esse grupo para a gente trabalhar muito. Então, seu envolvimento na política foi por um convite e por ter segurança de que esse grupo é um grupo que tem um propósito, né? Não é política pela política. Exatamente. E o que você descobriu sobre a política depois que você decidiu entrar nesse universo de gestão, querendo ou não, você está envolvida, já estava envolvida com a política, não com o mandato, mas com a política, né? Quando, por exemplo, tem dois momentos, né? Dentro da gestão, você tem uma outra visão, e agora, dentro de uma campanha, você tem outra. Dentro da gestão, a gente está trabalhando de forma a seguir o planejamento, a seguir o que deve dentro das competências da pasta, né? A gente barra no recurso, no apoio do governo que nunca chegou, o apoio do governo federal também, que é muito importante dentro da assistência, que faz muita diferença. Mas agora, caminhando nas ruas, conversando com as pessoas, a gente consegue ter a dimensão do que um mandato ele é importante. O que não se consegue na gestão como secretária, através do mandato eu vejo a possibilidade de fazer mais, de alcançar mais, contribuir com o governo do estado, com os prefeitos dos municípios, para que a gente possa alcançar. Porque a gestão municipal, ela tem essas limitações, né, de estrutura, de financeiro, de planejamento, de pacto que a gente fala de institucional, né, que não acontece, né, às vezes o município, às vezes não aconteceu, né, Adriana, não teve diálogo entre Estado e município, não da nossa parte, porque isso foi pedido várias vezes, mas não aconteceu, e aí isso limita o nosso alcance de gestão. Agora, nesse mandato, eu vejo a possibilidade da gente defender e resolver, porque não é só a defesa, é também você estar compromissado em buscar os recursos, articular para que realmente projetos importantes saiam do papel através de recursos e que a gente possa ser esse elo entre município, Estado e governo federal. E algumas pessoas dizem assim, não sei quem está nos assistindo, você é candidata, você é de um jeito, mas depois que ganha, né, perde a essência, cadê aqui? Como é que você vê isso, assim? Você se vê mudando depois de um mandato? É difícil fazer essa pergunta porque não está vivendo ainda, mas como é que você... Mas olha só, Adriana, a gente já está caminhando muito por aí, né? A gente está ouvindo muitas pessoas, e o que a gente ouve de relato, Adriana, das pessoas estarem desacreditadas da política. As pessoas confiam mais, a gente ouve muitos relatos das pessoas desacreditadas, não confiam, isso é política engana, olha, eu já estive com fulano, com A, com B, com C, e depois não tem nem o número, muda até o número. E eu assim, né, meu Deus, como é que vão acreditar em mim agora? Por que eu sou diferente? Você tem que ter a fala de desconstruir isso. Porque hoje, Adriana, a política está em tudo. Em tudo. Então, não tem como as pessoas não se envolverem. As pessoas não podem dizer assim, eu não quero saber de política. E é uma frase que eu uso, se a gente não escolher, vamos escolher por nós. E que escolha vai ser essa? Então, eu sou muito consciente dessa responsabilidade, tenho o pé no chão. Eu participei da política com meu pai, ele sempre dizia, minha filha, isso aqui começa e termina. Certo? A gente não vai viver a vida inteira na política. Certo? Então, a gente tem que ter essa consciência, não se deslumbrar com o momento e saber que você está ali não é você, Mayla. Você é um representante do povo. O mandato é do povo, não é seu. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E eu quero muito, Adriana, seguir esse propósito, nesse sentido, com essa visão. E, como eu falo, não planejei estar na política. Então, não era algo pessoal. A gente tomou essa decisão pensando mesmo no grupo, no povo, uma decisão de coletividade, né? E nesse sentido, eu quero continuar. E quando você anda pelas ruas e comunidades, qual é o problema que mais chama a sua atenção? Dessas andanças aí. Vamos falar especificamente de Macapá, né? Das nossas caminhadas em Macapá. O povo aí está clamando por mudança, né? Mas a mudança não é só... Lógico, tem a mudança que a gente caminha pelos municípios, é a mudança de estado.
Primeiro é isso. Mas especificamente Macapá, a gente precisa falar do golpe, né, Adriana? A gente precisa falar do golpe. Tomaram a prefeitura de Macapá. E a gente, andando por Macapá, é só o que a gente fala. As pessoas anseiam o retorno dos serviços. As pessoas estão clamando que o lixo seja recolhido. Coisas mínimas, Adriana. As pessoas não aguentam mais. Você sabe, eu fui uma das maiores defensoras Sim, dessa situação. sabemos, Era um sim. dia sim, outro também falando disso. Porque eu entendo que foi muito grave. E quando a gente para de falar sobre isso, a sensação é de que cai no esquecimento. Aí a gente vai minimizando uma situação que é grave, sabe? É Gravíssimo. gravíssimo. Enquanto o Mário Neto não voltar, o que está acontecendo não é democracia. A democracia só volta quando quem foi eleito para estar volta ao poder. Então, como você falou, até porque as pessoas mais assim leigas, elas não sabem, tipo, você é deputada federal, candidata, ela não quer muito saber, ela quer reclamar dessa coisa que está faltando, que antes tinha, não tem mais, por que tinha, agora não tem, a quem recorrer, né? Então, foi um golpe na população. Na população. Não foi um golpe num grupo político. Exatamente. E eu digo mais, a vitória do doutor Fulano, eu acredito, ela vai ser muito bonita, porque nem isso eles podem dizer. Estava com a prefeitura. Exatamente. Usou a máquina da prefeitura para se eleger governador, não. Até isso tiraram dele. Então, o mérito vai ser, primeiramente, de Deus e, segundo, do povo. Vai ser uma decisão do povo. E eu creio que vai haver um rompimento, assim, mental até, de mentalidade, de paradigma. Eu vejo que o doutor Fulano, ele conseguiu empoderar o povo. O povo sempre teve poder, mas eles, sabe, estava muito... Agora não, e quanto mais perseguição e quanto mais estratégias, mais o povo diz, não, a gente quer o fulano, ninguém vai tirar. Então é muito importante o que você falou, que a gente nunca pode esquecer esse golpe. E eu faço aqui um compromisso, tá? Você que está me assistindo, assim que terminar as eleições, assim que as coisas se resolverem, que a gente voltar a uma normalidade, nós não estamos na normalidade, eu farei questão de fazer um documentário para descrever tudo o que aconteceu, que a gente viveu. Essa história precisa ser contada, e contada por quem sofreu essa história, que é o povo, que muitos colaboradores viveram situações gravíssimas que precisam ser também registradas. Como você falou, o golpe foi no povo. Foi do povo, contra o povo. Porque a vitória do doutor Fulano, se Deus permitir ao governo do estado, é do povo. E prefeito e o Mário Neto estar na prefeitura é do povo. Ignoraram 204 mil votos, Adriana. Né? E nós estamos aí 6 meses. E nós estamos prestes de uma decisão muito importante de Estado, de mudança real. E a gente está vivendo o que está vivendo. E eles acharam que que ia dar tudo certo para eles, né? E a população não. A população entendeu que não é isso que eles querem. Não é essa política, não é a perseguição. Porque a população estava se acostumando com o trabalho. E hoje a gente não quer menos que isso. Eu falo a gente porque eu moro em Macapá. Eu sou moradora de Macapá e a gente quer trabalho. Então, tudo que aconteceu, que eles acharam que ia ser bom, foi, na verdade, importante para a população compreender agora mais do que nunca que a gente quer transformar e sair dessa velha política. E eu digo, a população está vendo o que eles são capazes de fazer pelo poder. Exatamente. Eles passam por cima de qualquer coisa. E o que mais gente me perguntava nos comentários era assim, quando é que vai ter nova eleição? Não, certo é ter nova eleição. Não existe motivo para nova eleição. Foi em 2024, bem aqui. Sim. 2 anos. Sim. Que vocês, 85% decidiu. Sim. Quando você vota no prefeito, você vota no vice. Sim. Então, na falta do prefeito, é o vice, você votou nele também. Então, a gente teve que fazer essa educação para as pessoas entenderem. Porque na cabeça dela, ele vai ficar até quando? Não, eu quero uma nova eleição, porque eu não quero dar Lua. Não, você já mostrou quem você queria. Exatamente. Né? Porque ali foi um modelo de gestão que foi tirado e que deveria permanecer. Aqui eu pergunto, qual o problema mais urgente que o Amapá, o estado do Amapá, precisa enfrentar? Na minha visão, é se desenvolver. Foram anos desse grupo no poder e a gente ainda vê situações que não avançam. Nós conversamos muito, a gente está caminhando muito, conversando com as pessoas e a política pública, o desenvolvimento não está chegando, não está alcançando as pessoas. Hoje, a maior dificuldade é a geração de emprego.
Infelizmente, as pessoas estão indo embora da nossa capital, do nosso estado, por falta de oportunidade. Parece que esses governantes que estão aí, eles não querem desenvolver e a população fica refém deles, né? A gente vem da assistência social, a gente vê muitas pessoas que uma mãe solo recebendo benefício social. O que é um benefício social para 3 filhos? 800, 900 reais. E ela não consegue trabalhar, ela não consegue vaga na creche para deixar seus filhos, ela não consegue estudar para alcançar uma vaga melhor, mas mesmo que ela fosse formada, não tem. Não tem oportunidades. Então, a maior dificuldade hoje, eu acredito que é desenvolver o nosso estado e oportunizar as pessoas com espaços, com possibilidades de crescimento, de avanço, de desenvolvimento. E não é só na capital, Adriana, os municípios estão abandonados. Né? As pessoas não têm, elas estão saindo dos municípios. Imagina você sair de onde você gostaria de estar. Comida que você gosta de comer. Comida, o seu seio familiar. Conversei com uma senhora lá no Mazagão, no Laranjal do Jari. Ela disse: a minha filha está terminando de se formar. E aí a minha filha, ela tem um comércio, e aí minha filha vai para trás do balcão. Não quero que a minha filha vá embora do Laranjal do Jari. Quero que a minha filha trabalhe aqui. Então, esse modelo de governos que estão aí dentro dos municípios não estão pensando em tornar as pessoas, as famílias, autônomas. Dar autonomia, desenvolver, que as pessoas possam caminhar sozinhas, que as pessoas possam ter o que é seu de direito. E a gente está falando aqui, não é só de emprego, está faltando um mínimo nos municípios. Não tem nada, não é o mínimo que está sendo ofertado, digo assim. Então, o maior desafio é realmente trabalhar em união com município, estado e governo federal para, de fato, a gente tirar projetos importantes do papel e desenvolver o nosso estado. Eu tenho uma teoria, gente, que eles têm um plano de não desenvolver. Eles não estão preocupados que isso aqui se esvazia. Sim. A sensação é que se esvazia, a gente não resiste Sim. a invasões, literalmente, né? A outros países até vindo aqui, tomando tudo nosso. Então, quem está ficando precisa lutar. Você que está nos ouvindo precisa ir votar. Sim. Precisa, e às vezes a pessoa diz: eu só vou votar no presidente e governo, eu não vou votar em deputado federal, estadual, isso aí eu não sei. Não, é importante porque lá que vão ser feitas leis. Por que a gente está travado? Muitas das situações são leis que impedem o crescimento da nossa população. Então, você estando lá em Brasília, não somente emenda, não é um banco, um deputado não é um banco, mas ele está indo e levando a legislação que o seu estado precisa que seja aplicada, que seja aprovada. Não é verdade? Então, assim, que valores você considera como inegociáveis para você? Valores inegociáveis é o caráter. Caráter, eu acho que é inegociável. O que você é inegociável. Eu sou isso, eu não vou mudar. A gente precisa passar essa verdade para as pessoas, não se vender, não se oportunizar. Você precisa ser o que você é. E eu trago isso muito do meu pai, ele era muito assim. Ele não era uma pessoa, eu posso te dizer aqui, Adriana, que algumas pessoas podem dizer assim: então era muito brabo, não gostava disso, não gostava daquilo, porque ele defendia uma verdade. Era isso, é isso, eu não vou mudar. Então, isso para mim, eu trago também comigo, né, essa essência do meu pai, o Mário Neto também é assim. Nós temos esses princípios de que nós somos o que somos e nós vamos defender a nossa verdade. O que a gente entende que é o certo, que é o correto, porque às vezes as pessoas mudam para agradar, mudam por conveniência, e a gente tem isso muito forte. De repente a gente não vai agradar, porque a gente quer defender o que é certo. Quais seriam as suas principais bandeiras de defesa? Bom, a principal, não principais, né? Tem várias boas bandeiras, mas a principal dentro do Congresso, a gente quer ter o compromisso de defender as pessoas. Primeiro, precisamos ter em Brasília representantes que pensem no Amapá, que as pautas que refletem no nosso estado sejam as nossas prioridades. Então, as principais bandeiras, lógico, não tem como não fugir da assistência social, que eu vivi essa realidade, eu trago a experiência da gestão pública
dentro da assistência. Então, eu vi agora neste mandato como a gente pode alcançar as pessoas, como eu posso fazer mais. Então, eu penso no SUAS forte para o Amapá, mas é para o Amapá, para todos os locais, todos os cantos, porque alcance os ribeirinhos, as comunidades distantes. Então, que realmente as pessoas tenham seus direitos garantidos, proteção social, o fortalecimento, porque a gente precisa tirar as pessoas da vulnerabilidade. A gente precisa dar condições para elas viverem melhor. Cuidar das pessoas, que isso é o nosso sentimento, sempre foi dentro da gestão, é cuidar das pessoas. Eu acho que a sua equação ela é a mais perfeita, porque a política precisa botar de volta a pessoa, o ser humano. Sim. Porque ela desumanizou, ela ficou desumanizada. Exatamente. Né? É acordo, é isso, é aquilo. Isso. E cuidar do cidadão, que é o centro da política, já ficou para trás. Exatamente. Né? Dentre outras bandeiras, a habitação, também vivi essa realidade. Hoje, o Macapá, o Amapá, tem um déficit habitacional muito grande. Sentimos isso dentro da subsecretaria, né, de habitação. Inclusive, foi lá que eu te conheci, fazendo uma entrevista com o meu microfone. Aquela loucura, né, Dani? Então, a gente precisa ter essa defesa forte a nível de Brasília, porque os editais, todos os habitacionais, eles precisam ser discutidos em Brasília. A gente precisa aumentar a destinação dos recursos, para a gente aumentar as unidades habitacionais. Precisa também capacitar os municípios para que eles estejam preparados também para receber o recurso. Porque muitas das vezes os editais eles são lançados, mas o município não está preparado. Não tem um terreno regularizado, não tem uma equipe capacitada, não tem um projeto regular. E muitas das vezes os municípios eles não participam, né? Lá das oportunidades que vem a nível de governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente precisa dar essa condição para os municípios participarem, porque hoje a oferta é muito superior, né? Aliás, ao contrário. Hoje, a demanda é muito superior no que está sendo ofertado. E a gente, eu pelo menos tenho mais de 25 anos aqui no Amapá, e a gente conhece o Amapá de que dinheiro vem e dinheiro volta por falta de projetos. Exatamente. Por falta de pessoas preparadas para colocar isso em prática, né? Exato. Pelo que você quer ser conhecida na política? Assim, olha, a marca da Mayla. Eu quero ser uma deputada acessível. Eu quero poder... Eu trago isso também da experiência do meu pai, né? Que ele era um prefeito do povo. Também, com o doutor Furlan, a gente viu muito isso. Acessível. Que a gente possa alcançar as pessoas através de um mandato. Que as pessoas possam dizer assim... eu falei com a Mayla, ela recebeu meu projeto e ela me deu uma resposta. Porque é para isso que a gente está lá. Para isso que nós vamos estar lá. Pelas pessoas. Né? Então, eu quero muito poder criar essa imagem de que o meu mandato é para as pessoas. É por elas que a gente vai estar lá. E contra o que você se posiciona? Vamos se posicionar, primeiro, quanto a injustiças, a esse modelo de governo que nós estamos combatendo hoje. Estamos exatamente aqui para que a gente possa enfrentar essa política velha, atrasada, que não desenvolve. E é por isso que a gente vai estar combatendo. E, né? Infelizmente, é algo que precisa ser dito. Além dessa política atrasada, nós temos uma perseguição, como nunca antes. Não é isso? E isso precisa ser feito lá em Brasília, né? Essa Sim. perseguição precisa acabar, né? Exatamente. A lei precisa voltar a ser Exatamente. respeitada. Hoje são eles que dizem o que deve acontecer nas nossas vidas. Né? Hoje você não pode se manifestar o seu apoio a A, B, você não pode ser livre. Né? Um cargo hoje eles dão um cargo e são dono das pessoas. E a gente quer combater isso. As pessoas precisam ser livres para as suas escolhas. E nós trazemos esse sentimento de que, neste grupo, as pessoas vão poder confiar. E aqui não tem perseguição. Uhum. Existe alguma situação que você prefere perder apoio ou abrir mão dos seus princípios? Perder apoio e abrir mão dos seus princípios é você precisar mudar, eu ter que mudar o que eu acredito. Perde apoio, se eu acredito e defendo algo que eu sei que é o certo, e a pessoa quer que eu mude isso, é melhor nem tentar, porque o que eu acredito eu vou defender.
Você falou de acessibilidade, você quer ser uma parlamentar acessível. Então, como você pretende manter contato com a população depois de eleita? Olha, eu já estou pensando nisso, né? Lógico. As pessoas falam muito assim, né, Adriana? Ah, mas você vai estar em Brasília, você vai estar muito longe, né? E como é que a gente vai falar com você depois? A gente precisa criar um canal, né, de acesso. Se você está em Brasília, é por quem? É pelas pessoas, né? Se eu estarei lá, é pelas pessoas. E a gente precisa saber o que as pessoas desejam e querem deste mandato. Então, eu penso em criar um elo, um canal. Outra, visitas itinerantes dentro dos municípios, né? Vamos tentar chegar em todos. E eu falo assim, isso daí já começa em janeiro, né? Logo depois da eleição, a gente já começa, desculpa, logo depois da eleição, 4 de outubro, a gente já deve estar sentando com as pessoas, conversando. E o que que as pessoas querem? Agora é real. Nós ganhamos. E aí, o que que você espera? A gente precisa ouvir as pessoas, ouvir. E a gente quer criar esse elo, essa proximidade, estando com as pessoas, criando ações itinerantes de caravana, para que a gente possa estar se reunindo com as bases que estão sendo firmadas, com os nossos líderes dos municípios, para que a gente possa constantemente estar conversando, dialogando e recebendo as demandas. Dessa forma, sem elo, sabe, Adriana? Porque às vezes, vamos passar para o prefeito, porque aí o prefeito vai repassar. Não, a gente precisa ter esse diálogo direto com os líderes, com os nossos representantes de município, para que a gente receba as demandas. E, lógico, a gente vai estar recebendo todo mundo, conversando, e fazer esse canal se estreitar cada vez mais. E o que um eleitor pode cobrar de você? Trabalho. Pode cobrar muito trabalho. E também compromisso. Tem que cobrar trabalho. Ganhou é para trabalhar. Se estar lá é para trabalhar. Então, é dessa forma que eu entendo. Esse é o sentimento de que a gente precisa trabalhar. Então, o eleitor pode cobrar. Eu acho até que nem deveria cobrar. Porque a gente precisa saber que essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. Tem que trabalhar mesmo. E a gente está numa fase, gente, não sei você que está nos ouvindo aí, que político não quer ouvir crítica. Político está querendo até acessar a rede social, porque antigamente o político se escondia, porque você tinha que, não tinha isso, você né, redes tinha sociais, que marcar com o gabinete dele, ficar esperando, congelando lá numa sala de espera, né? Agora Exato. não, agora você vai lá no direct dele e manda logo a mensagem. Ou faz denúncia, né? Nas redes sociais hoje é uma ferramenta importantíssima. Eu não acho ruim a rede social, não. Não, Eu eu acho acho que ela é bom. democrática. Eu também acho. E os bons políticos, eles estão se despontando justamente com o uso Exatamente. das redes sociais, né? Exato. E eu quero perguntar para você, você está preparada para ouvir essas críticas numa boa? Sim, Sim. estamos preparados. Estamos preparados, é na crítica que a gente melhora, né? É a oportunidade de melhorar. Então a gente precisa receber, sempre com humildade, tentar tirar ali, extrair algo de crescimento. E a gente precisa, né, ao longo da minha trajetória na gestão pública, diversas vezes a gente falha, lógico. Nós somos seres humanos. Antes de ser um secretário, ou um diretor, um coordenador, ou um prefeito, um vice-prefeito, todo mundo é ser humano. Então a gente precisa receber a crítica e tirar dela, extrair dela algo de crescimento e de amadurecimento para a gente melhorar. Certo, a gente está chegando ao final da nossa entrevista especial aqui com a Mayla Carvalho e eu quero falar com vocês que você deixe a última pergunta. Certo. Se você for eleita e daqui a 4 anos encontrar um eleitor na rua, o que você gostaria que ele dissesse sobre você? O que ele dissesse. 4 anos se passaram, você passou 4 anos em Brasília e o que você gostaria de ouvir do seu eleitor, que votou em você agora? Eu gostaria de ouvir: você me representa. Eu não desperdicei o meu voto e nem a minha confiança. É isso que eu quero ouvir do eleitor. Não só daqui a 4 anos, mas durante todos os 4 anos de mandato, que a gente possa vir feedbacks e retorno do eleitor de que nós estamos superando as expectativas, de que as pessoas não votaram e não perderam o seu voto, e que eu possa estar aquém do que eu realmente, do que a pessoa imagina que eu pudesse dar, que eu possa dar mais, que eu possa fazer mais, e que eu possa superar a expectativa do
do eleitor. E isso o doutor Furlan provou, que ele sempre pode fazer mais. E ele leva Exatamente. toda a equipe a fazer mais. Então, para quem está nos ouvindo, eu quero dizer a importância de votar nas pessoas desse grupo político, porque elas já estão num ritmo que elas não vão desacelerar. Pelo contrário, elas estão preparadas realmente para voar. Quem vai decolar é essa equipe, aquela do grupo do atraso não vai decolar, não. Eu sempre brinco que é igual aquele avião que está lá no museu, que não vai sair do chão. Mas essa equipe ela já provou que ela corre, que ela não se cansa enquanto ela não atende a população. E a Mayla está no grupo também da doutora Raíssa, do Podemos, e o número dela é 2010, então você pode também acessar as redes sociais da Mayla e acompanhar ela daqui para frente, se você não conhecia. Você pode dar também para que outras pessoas conheçam essa mulher que vai ser acessível, acessibilidade. Então, eu penso que você que se sentiu abandonado 4 anos, você não será abandonado pela Mayla, porque ela quer ser uma representante acessível, que te ouve, que te responde, que soluciona. Sim. E ela está dentro de um projeto político, não de poder, mas de serviço. Isso. Um projeto político que entendeu a política como serviço. Isso. Que Deus abençoe a gente aqui, a Mayla lá, e que você possa curtir, comentar. Se você gostou dessa entrevista, comenta e participe com a gente e compartilhe com mais pessoas. Eu quero te agradecer, Mayla, por esse momento aqui. Obrigada. Suas últimas considerações. Obrigada, Adriana, por espaço. Foi muito, muito bom estar aqui. Eu vou extrair coisas muito boas. Eu acho que a gente vai conseguir, as pessoas vão conseguir me conhecer melhor através desse seu espaço. E a gente quer isso, que as pessoas conheçam os seus candidatos, que eu possa ser essa opção de confiança, de compromisso com o trabalho, que as pessoas possam ver a opção Mayla como esse propósito dentro dessa candidatura. E agradecer muito seu espaço. Você é uma parceira, né, de caminhada, luta incansavelmente, muito parecida comigo pelo que você acredita que é o certo. Exatamente. Então, te admiro muito como mulher batalhadora aí, que não se cala. Então, que nós estejamos sempre mais mulheres à frente desse cenário que nós estamos, neste posicionamento. Não se calar, enfrentar e que Deus nos abençoe. Porque eu acredito, eu costumo falar uma palavra assim, bem curta. Quando eu falo para o nosso, então, estou com você, Mayla. Eu disse assim, então vamos, tem coisa boa pra gente. O Amapá vai viver um novo tempo em 2027 e é isso que eu acredito. Amém. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, eu orei por essa terra há 25 anos, eu tenho mais de 25 anos morando aqui. Orei, clamei para que esse dia chegasse. Algumas pessoas me chamam de jabá, algumas pessoas dizem que eu puxo o saco. Eu não me importo, meu amado, minha amada, com o que você pensa sobre mim. Eu estou olhando aquilo que eu sempre sonhei, que está chegando. E se depender do meu trabalho no jornalismo, vai acontecer. E eu não quero ser jornalista de ficar falando de derrotas, de problemas, de falta disso, falta daquilo. Eu quero ser a jornalista que vai falar, olha, está funcionando aquele posto, está funcionando aquela escola, vai inaugurar isso, aquilo outro. Eu quero falar de coisas boas, porque de coisas ruins, o Amapá já está cansado. E a gente vai fazer isso. Pode contar comigo como jornalista. Obrigada. Eu quero reportar essa deputada federal em Brasília acessível. Né? E a gente vai lembrar dessa entrevista lá no futuro. Vamos que Deus nos abençoe. Então, até a próxima entrevista. Adriana. Que você seja bem-sucedida, que Deus renove as suas forças, porque eu sei que o cansaço vem. A gente não vive, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. É por um bem maior, né? Por um bem muito maior. Porque a boa política é sacrifício. E ela e a equipe do Dr. Fulano tem feito esse sacrifício. Até a próxima. Até.